desafio foi a internet. Foram ajustes em internet. Hoje, graças a Deus, a princípio foi sanada a situação, está tudo, né, organizado e cremos que vai ser bem mais tranquilo dessa vez. Tá ótimo. Tá ok, pastor? Tá ok, então as ordens. Iniciaremos na sequência aqui e vamos conversando. Tá bom. Deus abençoe, até logo mais. Até mais. Vamos começar, gente? Vamos colocar para gravar? Calma aí, tá entrando mais gente. Esperar uns 2 minutos. Deixa eu colocar no outro. Uhum. Então, se ele quiser mandar no meu WhatsApp, eu mando aqui já. Eu gosto do Daniel Eires. Ele tem meu WhatsApp. Eu tenho que mandar para o Vitão. Ele manda pra gente, eu mando no aqui, ó. Isso aqui não é do Daniel. Acho que pode ir falando, pastor. Bruna. Não. Tá liberando. Tá ok, né? Câmera, como é que eu posso ir em mosaico para poder visualizar as pessoas fora, o que está aqui em cima? Quando viu mesmo, né? O Gilson está aqui. Ok, boa tarde, que privilégio estar com vocês nessa tarde. É uma alegria, uma honra estarmos juntos. Para vocês, né, que estão conosco, eu sou o pastor William, faço parte da equipe de missões aqui da PIB Curitiba, e hoje tenho o privilégio de estar com vocês nesse tempo aqui, né, para compartilharmos, aprendermos, crescermos juntos, e nós entendemos que muito mais do que informação, nós estamos reunidos aqui para formação, para crescimento, para nos prepararmos, sermos capacitados pelo Espírito, né, para executarmos a obra do Senhor com excelência. E hoje a gente está aqui, né, nessa oficina, a Cristolândia. Eu sou suspeito para falar, porque para mim é um projeto apaixonante, ver o agir de Deus na vida de tantas pessoas, mas na sequência nós vamos deixar o pastor Daniel Eiras falar. Por enquanto, né, nós estamos dando as boas-vindas para vocês. Queremos pedir uma gentileza para vocês. Manda no chat, eu estou aqui com o privilégio de ter uma equipe preciosa. Eu estou aqui com a Camila e a Bruna, que vão estar respondendo no chat. Coloque assim, olha, eu sou o fulano de tal, da cidade tal, do bairro tal, da igreja tal. Nós queremos interagir com vocês, conhecê-los melhor, para vivermos juntos de uma maneira até mais intimista, mais pessoal, esse tempo tão precioso, ok? Então, vai colocando no chat aí, a Camila e a Bruna vão me dizendo quem são as pessoas e de onde estão chegando. Eu estou aqui com o Vitor, o Vitão, nossa equipe de TI, que está nos abençoando muito, e eu quero lembrá-los que nós estamos aqui, o Gilson, nosso intérprete também de Libras, está aqui para nos ajudar, nos dar um apoio, para que todos tenham acesso a essa palavra abençoada e abençoadora. Então, será um privilégio passarmos esse tempo junto com vocês, né, vivendo de uma maneira tão especial tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Combinado? Vai colocando no chat aí, nós queremos conhecê-los um pouquinho melhor. Lembrando que nós não estamos aqui como espectadores ou como
ouvintes ou como pessoas que estão assistindo, mas estamos aqui como pessoas que estão buscando um aprimoramento, um aperfeiçoamento para executarmos a obra do Senhor com excelência. Então, você faz parte desse projeto. Se, porventura, nós tomamos todas as precauções, todas as providências, para que não haja nenhum contratempo com relação à parte técnica. Buscamos cuidar da parte de internet, da parte de vídeo, de áudio, de todos os preparativos. Porém, estamos sujeitos a questões técnicas. Caso isso venha a ocorrer, pedimos a sua compreensão, né, e a sua oração, para que dê certo, para que possamos interagir da melhor maneira possível. Eu quero orar com vocês e, em seguida, eu vou apresentar, então, o nosso palestrante dessa tarde. Enquanto isso, vai colocando aí o seu nome, de onde você é. Bruna, Camila, já temos pessoas dizendo de onde são aí, se apresentando? Enquanto não. Temos? Priscila Justino, da Igreja Adventista da Promessa, ABC São Paulo. De São Paulo, Priscila, que privilégio ter você conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua igreja. Nos sentimos honrados com você aqui conosco. Quem mais? Tem mais alguém? Por enquanto, a Priscila, coloca o seu nome aí, de onde você é. Nós queremos interagir e viver esse tempo especial juntos, de uma maneira mais próxima. Eu não tenho dúvida que será muito especial. Célia, da PIB de Curitiba. Essa eu já consegui identificar aqui. Célia, Deus abençoe, que bom você estar com a gente aí. Ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo especial, esse tempo que o Senhor nos proporciona. Ó Deus, onde podemos juntos crescer no conhecimento, onde podemos juntos, ó Deus, ouvir mais de tudo aquilo que o Senhor já tem feito, crendo que é só o começo de tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer através desse ministério que é a Cristolândia. Nós queremos pedir a Deus, em nome de Jesus, a bênção do Senhor para cada um que está participando, que vier a participar, vier a interagir através desse vídeo, que sejam pessoas abençoadas e também abençoadores, repartindo a bênção, ó Deus, e se dispondo, aceitando o desafio de servir ao Senhor, quem sabe, também na Cristolândia. Nós pedimos a Deus que tudo aquilo que já está acontecendo e vier a acontecer aqui, seja para a honra e glória do teu nome e para a edificação das nossas vidas. Que o teu servo, pastor Daniel Eiras, mais uma vez, seja instrumento, boca do Senhor, para ministrar aos nossos corações, para nos encorajar e desafiar através do teu Santo Espírito, para que nos disponhamos a dizer, eis-me aqui, estamos à disposição para a tua obra, para a expansão do teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Mais alguém que está conosco, que se manifestou aí no chat? Por enquanto não. Por enquanto, não. Então, pastor Daniel Eiras, para vocês que estão nos assistindo, né, eu conheço o pastor Daniel Eiras há mais tempo do que ele me conhece, apesar de sermos jovens ambos, né? Ele, o cabelo um pouco grisalho, eu sem o cabelo, né? Mas somos jovens ainda, mas eu conheço, sei da obra dele como missionário, dirigindo tantos projetos missionários. E hoje Deus o colocou à frente da Cristolândia Paraná, o Ministério da PIB Curitiba, mais aberto a todos aqueles, né, que quiserem estar conosco, inseridos nesse projeto, inseridos nesse plano que é do Senhor. E o pastor Daniel Eiras está aqui, então, conduzindo algo maravilhoso. Porém, eu iria falar mais dele, mas vou fazer o seguinte, pastor Daniel, eu vou deixar que o senhor se apresente de uma maneira mais completa, né? Que o senhor dê um panorama, um spoiler daquilo que irá acontecer, e em seguida, então, nós teremos aquele vídeo que vai dar um resumo de tudo aquilo que o pastor estará compartilhando conosco nessa tarde. Ok? E vocês que estão conosco, que estão chegando agora, fiquem à vontade para interagir conosco através do chat, nós temos, né, uma equipe aqui à disposição para ir conversando, sanando dúvidas e preparando para depois o pastor Daniel responder, caso haja mais alguma dúvida, mais alguma informação que você queira. Pastor Daniel, é com o irmão. Deus abençoe. Obrigado, pastor William. Minha primeira palavra é uma palavra de gratidão pela oportunidade de falar sobre a Cristolândia aqui para os irmãos. E
É sempre muito bom quando a gente tem contato com pessoas que estão preocupadas com a obra de missões, porque hoje talvez um dos nossos maiores desafios certamente é o envolvimento de voluntários, o envolvimento de pessoas que deem um tempo da sua vida nesse trabalho. É um trabalho bastante difícil, mas eu sou pastor há 43 anos, e desses 43 anos, 37 anos eu dediquei à obra missionária. Estou morando agora em Curitiba, depois de andar por alguns lugares aí do Brasil. Meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros são aqui da cidade, estão aqui na cidade, não é isso? E é um prazer estar com os irmãos. Tive a oportunidade de trabalhar com a Junta de Missões Nacionais, andando aí por todo o Brasil, conhecendo todos os recantos da nossa pátria, e isso sempre moveu muito o meu coração, porque a gente, às vezes, não tem noção do desafio que ainda representa o nosso país, né? O Brasil imenso, o Brasil com tanta diversidade cultural, um Brasil com tantos desafios, e Deus me permitiu também trabalhar aqui no Paraná. Dediquei parte da minha vida aqui no trabalho de missões aqui do Paraná, e há 3 anos atrás o pastor Pascoal, o pastor Michel, fizeram o desafio de nós montarmos a Cristolândia aqui no Paraná. A Cristolândia é um movimento que começou em São Paulo, com a Cracolândia de São Paulo, que os irmãos conhecem, né? Aquela situação tão triste ali no centro de São Paulo, de milhares e milhares de pessoas se drogando o tempo todo ali nas ruas, e sem nenhuma esperança, sem nenhuma perspectiva de vida. E foi vendo esta realidade que, há 10 anos atrás, o pastor Fernando Brandão, na época e também ainda hoje o executivo, né, o diretor-geral de Missões Nacionais, ele decidiu lançar o desafio aos batistas do Brasil para começarmos ali um trabalho piloto, um trabalho pioneiro, não apenas de cuidado, de atenção às pessoas que estão na rua, mas, sobretudo, um trabalho que tem como foco Jesus transforma, porque, de fato, nós cremos num evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, começou em São Paulo há 10 anos, e hoje nós já temos mais de 40 locais do Brasil que foram alcançados, e há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos atrás, começou aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a Cristolândia Paraná. E a gente vai tentar, com recursos aí audiovisuais e com o vídeo que a gente vai passar e também com aquilo que a gente vai compartilhar, a gente vai tentar aquecer o seu coração pela graça de Deus, para que você seja alguém que se envolva com esse trabalho buscando aqueles que estão nas ruas, né? Esse é o principal foco da Cristolândia, trabalhar com pessoas em situação de rua que estejam escravizadas a algum tipo de drogadição. Então, é um desafio, é um trabalho difícil, é um trabalho bastante complexo, mas é um trabalho que Deus nos desafia a cada dia. Eu gostaria de deixar com os irmãos um texto que tem nos inspirado nesse trabalho. É um texto conhecido, lá do Bom Samaritano, e não vou ler todo o texto, os irmãos conhecem a história, não é isso? A Bíblia diz que um homem foi assaltado e foi colocado ali à margem da estrada, e vinha descendo de Jerusalém um levita, que era alguém religioso, inclusive a tribo de Israel, que se dedicava exclusivamente à manutenção do templo, à manutenção do culto, e a Bíblia diz que aquele levita passou de largo. Depois também vinha passando um sacerdote, e da mesma forma, não era apenas alguém envolvido no culto, mas era um líder espiritual do povo. Da mesma forma, Jesus diz que aquele passou de lado, mesmo vendo ali o homem caído, ferido, sofrendo. E a Bíblia diz que um samaritano, que os irmãos sabem, era um judeu de segunda qualidade, na opinião dos judeus, ele vinha passando, e o texto diz assim, ó:
mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Há duas questões só que eu quero destacar, que são fundamentais no trabalho do ministério da Cristolândia. Primeiro, o texto diz que aquele samaritano se moveu de íntima compaixão. Ele teve compaixão ao perceber a situação daquele homem. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu acho que sim. Quando você é abordado na rua, quando você vê alguém, ou na televisão, ou pessoalmente, numa situação dessa, algo mexe com o coração da gente. Mas também a gente fica dizendo e pensando, mas o que eu posso fazer por essa pessoa? E outra parte que diz aqui que aquele samaritano, aproximando-se, cuidou dele. Então, o ministério Cristolândia só é possível se nós tivermos essas duas atitudes. Primeiro, a compaixão de Deus no coração. E depois, a disposição de se aproximar desta realidade, de conhecer um pouco mais de perto esta realidade. E eu espero que, a partir desse nosso encontro aqui pela internet, o seu coração seja aquecido, seja motivado a que você também se envolva nesse trabalho. É possível? É possível. Deus quer usar a sua vida. Eu gostaria de pedir que o pessoal da técnica soltasse aí o vídeo. E são 7 minutos, é um institucional da Cristolândia aqui no Paraná. Ele vai procurar mostrar toda a gama de trabalho que é feita para que estes homens e mulheres sejam alcançados e tenham a sua vida transformada. Preste atenção, porque eu acho que a imagem, o testemunho, fala muito mais alto do que várias palavras. Então, veja o que vai passar aí na sua tela. A Cristolândia, alinhada a políticas públicas contra a dependência química, trabalha para construir recomeços a usuários de drogas. Por meio da pregação do Evangelho e do incentivo ao relacionamento com Deus, o programa dá assistência, auxilia em seu processo de recuperação e atua de forma preventiva de modo que não voltem ao vício. Já são 45 unidades em todo o Brasil. No Paraná, é uma iniciativa dos Batistas do Paraná, envolvendo a Primeira Igreja Batista de Curitiba, a Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba, a Convenção Batista Paranaense e a Junta de Missões Nacionais. Aqui no estado, a Cristolândia abriga hoje 27 dependentes químicos entre homens e mulheres. O programa, que consiste em um trabalho de longa duração, conta com fases em seu desenvolvimento. Tudo começa com um convite aos dependentes químicos para saírem das ruas e deixarem o vício. Nesse período, que dura entre 30 a 40 dias, as mulheres são encaminhadas para uma chácara feminina em Mandirituba. Já os homens vão para uma casa de acolhimento no bairro Portão, em Curitiba. É uma fase introdutória na qual o dependente decide se quer continuar participando do programa. A Casa de Acolhimento Cristolândia funciona da seguinte forma. As pessoas que passam pela triagem e vêm da abordagem de rua, vêm para nós e o prazo de 30 a 60 dias eles ficam aqui com a gente sendo trabalhado na área de discipulado, estudos, né? E é um tempo também que eles passam por abstinência, um momento difícil para eles, né? Mas a Casa de Cristolândia tem os horários desde as 7 da manhã, quando eles acordam, né? 7h30 o café e assim por diante. Durante horários e intervalos que eles têm para dinâmicas, esportes, né? Também a gente participa de estudos variados, né? Durante o dia. Esse é o tempo que eles têm aqui, né? Além de trabalhar também com atividades da casa, né? Então a gente tem visto Deus trabalhar de forma assim poderosa nesse lugar. Eles veem a graça de Deus poderosamente. Eu disse, Espírito Santo, no dia que eu saí de onde eu estava, disse, me direciona onde o Senhor quer que eu vá, que eu faça segundo a tua vontade. E eu vim parar aqui e eu agradeço a Deus, porque eu tô longe da minha terra natal, da minha família. Eu sou do norte do país, sou do estado do Pará, e aqui eles estão sendo minha família.
Depois disso, cada participante segue para a fase 1, na qual continua o processo de recuperação que acontece em Mandirituba, tanto para homens na chácara masculina, quanto para mulheres na mesma chácara feminina da fase inicial. Nessa etapa, permanecem de 8 a 12 meses. São trabalhadas, além de estudos bíblicos, questões como reeducação, reaprendizado de boas maneiras, relacionamento interpessoal e tudo o que envolve a melhora de um ex-morador de rua para sua reinserção social. Então nós trabalhamos mesmo com a palavra, muita conversa, o ensino. Nós temos também a laboterapia, né, que é o momento que elas realizam as atividades da casa. A ideia é sair daqui e voltar para casa, mesmo que ele esteja trabalhando, mas se ele sabe arrumar, limpar, cozinhar, aonde que ele estiver, ele vai ser um multiplicador. Falar sobre Cristolândia é falar de recomeço, é falar de restauração. Aqui eu aprendi novamente o que é viver, o que significa viver. E eu só tenho que agradecer por tudo que eu tenho recebido neste lugar. Após esse período, eles voltam para o mercado de trabalho e para suas famílias, ou, no caso dos homens, vão para uma fase adicional chamada de segunda fase, se houver necessidade. Esse período se passa na sede do bairro Portão por até 12 meses. Trabalham-se gatilhos para administrar as demandas da vida e assim não voltar às drogas. Também na segunda fase, os participantes fazem cursos profissionalizantes. A meta é que saiam dali com emprego e bem reintegrados à família. Cheguei aqui com uma força de vontade de querer ter uma vida nova, uma vida diferente. Eu tenho certeza que foi Deus que me trouxe aqui. Quero dizer a vocês que o que é maravilhoso e importante para mim é que aqui eu conheci a palavra de Deus, mas hoje eu vivo uma vida com Deus, com Cristo. Hoje estou no projeto da Cristolândia já há 2 anos. Vim também de um processo de recuperação, um processo de transformação em Cristo, onde tive envolvimento com a bebida e depois a drogadição. Então Deus encaminhou um pastor, onde ele começou a trabalhar comigo nesse processo, e aí Deus então teve misericórdia do Fabiano. Então ali eu pude converter. A maneira com que Deus ele trouxe pessoas nesse caminho da conversão fez com que eu pudesse estar sendo liberto a cada dia. Então hoje Deus tem, desde o início da conversão, que foi lá em 2001, eu tenho trabalhado com pessoas que precisam de ter uma orientação nessa questão da drogadição, da libertação dessas vidas. E a gente consegue trabalhar. Então, sempre como voluntário em ONGs, a gente já trabalhou com o pessoal, especialmente em Curitiba, na situação de rua, com muita gente de rua, e depois o projeto. A Cristolândia sonha em implantar a segunda fase também para as mulheres, oferecendo a elas essa fase complementar. Devido à pandemia da Covid-19, a equipe da Cristolândia está tomando as devidas precauções. Na casa de acolhimento, o número de internos foi de 12 para 6, buscando um maior distanciamento social entre os participantes. Quem chega na casa fica em quarentena antes de ir para a chácara. Quem já está na chácara não tem contato com pessoas de fora para evitar risco de contaminação. As mulheres também ficam em quarentena, em espaço reservado especialmente para este fim. O sustento da Cristolândia vem de pessoas, empresas e do poder público. Não é cobrado qualquer tipo de custo financeiro às famílias. Hoje, o projeto pode abrigar até 46 pessoas. É possível contribuir financeiramente por meio de cartão de crédito, boleto ou de contribuição paga diretamente por meio da conta de luz. A maior necessidade hoje é de voluntários, pessoas que tenham amor por vidas e possam doar um pouco do seu tempo. Entende que ele tem um compromisso que não é com a instituição, que não é com ninguém, mas é com Deus. É o compromisso que ele tem de amor, de serviço, e a base desse trabalho sempre é o amor e a ideia que nós temos de que a transformação verdadeira vai acontecer quando ele tiver um relacionamento pessoal com Cristo, que a proposta é transformação de vida. A gente não quer apenas que a pessoa saia da rua para ter um tempo de cuidado, de amparo, que ele melhore a sua saúde, mas a gente quer que realmente ele consiga voltar para a sua família, os que têm família, os que não têm família, consigam constituir uma família. Excelente, muito obrigado aí, ficou excelente o vídeo. Hoje, ontem tivemos alguma dificuldade,
Agradeço aí toda a equipe que está possibilitando esse trabalho. E então, em resumo, irmãos, esse é o funcionamento da Cristolândia. Eu creio que esse ministério é um ministério específico que seria muito difícil a igreja local desenvolvê-lo sozinha, porque são características muito peculiares do trabalho. Por isso que a nossa intenção é que esse ministério aqui no Paraná e em todo o Brasil seja um braço de cada igreja batista, de cada igreja evangélica, no alcance de pessoas e no cuidado de pessoas. Então, eu gostaria que você olhasse para a Cristolândia como um parceiro do seu ministério, como alguém que quer, um projeto que quer abençoar a sua igreja, que quer ajudá-lo na execução da missão de Cristo. Alguém me disse, pastor, mas não é muito mais importante e muito mais produtivo trabalhar com a prevenção? Eu concordo. A prevenção, de fato, inclusive, hoje faz parte da proposta da Cristolândia. Durante uns 5 anos, mais ou menos, o foco da Cristolândia era alcançar em São Paulo, depois em Bauru, e aí foi se espalhando, chegando no Rio, Recife, Bahia, enfim, e chegando agora no Paraná. Nos 5 primeiros anos, a proposta era buscar aquele que está na rua, está entregue ao vício. Mas, a partir daí, surgiu o projeto chamado Viver, que é uma proposta de alcance com a prevenção, trabalhar com o jovem, com o adolescente, com as crianças, para que eles tomem decisões acertadas na vida. Mas eu fico pensando que, infelizmente, nós como igreja, nós como sociedade, demoramos a chegar a essas pessoas. E muitas delas, infelizmente, foram envolvidas pelo vício, foram envolvidas pelas drogas e acabaram nas ruas. Então, nós não podemos ignorar esta realidade. Milhares e milhares de pessoas estão nas ruas, estão sem esperança, estão subordinadas, escravizadas aos vícios, e o que é mais difícil, elas não acreditam que haja uma solução para a situação de vida que elas estão enfrentando. E a Cristolândia, por isso o nome Cristo, vem com uma palavra de esperança, e, de fato, há esperança sim. Eu vou mostrar agora para vocês um PowerPoint, e, assim, no mesmo propósito de ser bem dinâmico, eu vou tentar mostrar, através de fotos, esse trabalho que está sendo feito, a sequência desse trabalho, para que você possa, quem sabe, já considerar no seu coração, você que está próximo aí de um projeto Cristolândia, quem sabe aqui em Curitiba, quem é de Curitiba, já temos a Cristolândia, mas quem sabe na sua cidade não tem a Cristolândia, mas quem sabe algum dia Deus vai usar você para ser um líder e fazer com que isso aconteça aí próximo a você. Então, a ideia é que você possa perceber em todo esse movimento aonde você pode se encaixar, né? Quem sabe entre nós há pessoas que estão nos acompanhando, até mesmo na equipe técnica que está dando suporte para todo esse trabalho. Quem sabe alguém vai dizer assim, eu vou dedicar um tempo da minha vida para alcançar essas pessoas. E eu vou fazer isso dessa forma, porque eu sei que eu posso fazer isso lá na Cristolândia. Que Deus possa falar o nosso coração. Peço aí o pessoal da técnica para colocar o PowerPoint, por favor. Isso. Muito obrigado. Pode ampliar. Ali um dos símbolos muito conhecidos aqui de Curitiba, não é isso? Cristolândia, um lugar de esperança para uma nova vida. Pode avançar. Irmãos, este é o objetivo geral do projeto. Então, tudo que fazemos tem como propósito alcançar esse objetivo que está aí, atuar na recuperação e reinserção de dependentes químicos que estejam prioritariamente em situação de rua e na prevenção com crianças, adolescentes e jovens submetidos a altos fatores de risco. 3 palavras que eu quero destacar. Recuperação.
A nossa ideia não é apenas que ele tenha um pouco mais de saúde, mas a gente crê realmente numa recuperação completa e permanente. Nós não trabalhamos para que ele passe um tempo melhor. Nós trabalhamos para que ele ou ela se libertem completamente, porque a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade vai nos libertar. E nós cremos que a verdade é Jesus Cristo. A outra palavra é a reinserção. Então, na proposta da Cristolândia, nós também queremos que ele volte para a sua família, que se ele não tem família, que ele tenha condições de sustentar e de formar a sua própria família, né? Esta reinserção no ambiente da família, essa reinserção no mercado de trabalho, essa reinserção na sociedade, também é o que está por trás de todo o nosso esforço, e a prevenção que eu já falei. Pode avançar. Aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba há 25 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e eu confesso que, quando eu cheguei em Curitiba, não era muito comum o que eu vejo hoje. Acho que os curitibanos que estão me acompanhando aqui vão concordar comigo. Hoje, a situação de moradores de rua ela é gritante e visível para todo mundo, né? Até um pastor que veio visitar a cidade comentou com a gente isso, que ele ficou impressionado com a quantidade de pessoas nas ruas de Curitiba e da Grande Curitiba. Então, pelos dados oficiais, são menos de 3.000 pessoas, mas conversando com aqueles que estão na linha de frente, trabalhando, tendo contato, eles dizem, pastor, não são menos de 5.000 pessoas nas ruas de Curitiba, né? E você pode comprovar isso quando você vai ao centro, quando você passa em algumas áreas da cidade, isso fica muito evidente. Pode avançar. Aqui eu tentei fazer uma sequência de como é que funciona o trabalho. Então, de maneira bem rápida. Primeiro, a gente pensa na abordagem de rua. Nós temos uma equipe de voluntários que, semanalmente, agora, durante a pandemia, nós tivemos que readequar essa nossa estratégia, porque não está sendo muito fácil a gente ter voluntários e pessoas que possam ir semanalmente às ruas, não é isso? Mas, dentro da normalidade, a gente semanalmente vai às ruas para um primeiro contato, a gente sempre leva algum tipo de lanche para que a gente tenha um motivo mais forte, mais adequado para ele, para se aproximar dele, para conversar com ele, né? Ele, o morador de rua. E, nesse primeiro contato, a ideia é incentivá-lo a buscar a sua libertação daquela situação. Então, a gente tem o que a gente chama de portas abertas, e a gente convida todo esse povo para estar com a gente, e ali a gente oferece banho, corte de cabelo, a troca de roupa, etc. Não é isso? Quando a pessoa aceita o desafio de sair da rua, ele passa por uma triagem, ele tem que providenciar documentos, providenciar uma série de exames, e aí ele é desafiado, então, a entrar no programa. No primeiro momento, ele fica de 40 a 50, 60 dias ali no portão, na propriedade, no bairro aqui chamado Portão, e ali, então, ele passa por aquele período mais difícil da abstinência. Hoje, na verdade, esse nosso primeiro momento que ele está acolhido, a gente transformou numa grande quarentena, né, como passou no filme. Por quê? Porque a gente não tem como introduzi-lo junto aos outros acolhidos sem ter certeza que ele não está contaminado pela Covid, não é isso? Então, aquela nossa primeira etapa ali fica sendo hoje uma quarentena. Então, depois dos 40 dias que ele passa ali, agora menos, porque a gente está fazendo quarentena e levando para a chácara, né? Mas dentro da normalidade, são 40 a 60 dias, depois ele vai para a chácara, onde ele tem de 8 a 12 meses para todo o acolhimento, atendimento,
e depois ainda ele volta aqui para a cidade, para mais até 12 meses, quando ele tem a oportunidade de fazer cursos, de completar o seu primeiro grau, o seu segundo grau, não é isso? E de fazer alguma... Se ele não tem uma profissão, a nossa intenção é que ele saia da Cristolândia com uma profissão, para que ele tenha oportunidade no mercado de trabalho, não é isso? E então, aí o ciclo se completa. Depois desse período, então, a nossa expectativa é que ele esteja integrado de volta à sua família, que ele esteja participando de uma igreja, de um pequeno grupo, de uma célula, não é isso? De um grupo multiplicador, e que ele possa ficar firme nesta caminhada, certo? Nós temos o trabalho também com as mulheres, mas com as mulheres ainda nós não temos toda essa sequência. Nós temos uma casa na chácara da Primeira Igreja Batista de Curitiba, onde elas são acolhidas e elas ficam ali até 12 meses para todo esse cuidado com elas. Pode avançar, por favor? Agora é uma sequência de fotos para a gente entender como é que isso acontece na prática. Aqui é a busca ativa, aqui é o calçadão ali da 15 de novembro, e na normalidade, tá? Isso não tem sido feito agora por causa do problema da Covid, a gente tem sempre uma equipe indo lá fazer contato no horário a partir das 10 horas da noite. Pode avançar. Aqui vocês vão ver várias fotos, aqui sendo uma pessoa atendida. Geralmente a gente leva algum tipo de alimento, ou um lanche, ou uma sopa quente, né? Para quem conhece Curitiba, sabe que Curitiba é a capital com a temperatura mais baixa de média do Brasil, não é isso? Então, ali estão os jovens atendendo aquele rapaz. Pode avançar. Aqui, da mesma forma, orando. E a gente encontra todo tipo de pessoas na rua nesse horário. Pode avançar. Isso. Sempre que possível, a gente quer orar, a gente canta com as pessoas, tentando sempre dizer a elas que, para nós, eles não são pessoas do outro mundo. Para nós, eles são pessoas pelas quais Jesus morreu, que nós amamos e que, sobretudo, Deus ama e quer vê-los transformados, sendo filhos do Altíssimo. Pode avançar. Aqui também ainda uma das nossas missionárias orando por uma das pessoas de rua. Pode avançar. Aqui foi uma ceia feita no final do ano, ceia de Natal. Fizemos ao ar livre e tentamos dar do melhor para eles naquele dia. Pelo menos naquele dia nós conseguimos, né? Sempre damos uma alimentação muito boa, mas essa ceia aí o pessoal tinha perfume, tinha frutas, tinha, enfim, os irmãos estão vendo ali na mesa. Pode avançar. Isso aí. Pode avançar. Nós temos sempre, toda semana, uma equipe que prepara entre 150 e 200 refeições para nós servirmos nas ruas de Curitiba. Nós não estamos servindo diretamente nas ruas, porque o FAS aqui em Curitiba, né, a FAS, a Fundação de Assistência Social aqui da cidade, eles organizaram um local para que as pessoas pudessem sentar e comer, então nós servimos lá nesse local atualmente. Pode avançar? Inicialmente a gente fazia aí nesse ônibus, só para vocês verem a quantidade de pessoas que nós temos atendido, e a ideia sempre pode avançar, pode ir avançando à medida que eu vou falando, eu vou me adaptando aí a cada imagem, tá? A ideia é a gente patrocinar esse tempo de contato para que as pessoas saibam que nós acreditamos num Deus que pode levar esperança, que pode transformar a vida de cada um deles. Pode avançar. Isso aí é um dos nossos missionários, o Fabiano, aproveitando também ele pegando uma sopinha. Aqui são os médicos de rua, é uma organização sem fins lucrativos aqui de Curitiba, que nos ajuda nesse trabalho de contato. Pode avançar. Eles fazem periodicamente ali na Praça Tiradentes, eles fazem um atendimento com exames, enfim, uma série de atendimentos, e sempre que possível, daí nós já levamos a pessoa para o acolhimento, porque eles nos oferecem os exames que nós precisamos para poder acolher, né? Tuberculose, e, enfim, uma série de exames que são fundamentais para que a gente possa acolher as pessoas. Pode avançar. Isso aí foi uma das atividades, sempre muito concorrida, né?
Aqui nós estamos lá na chácara, onde são acolhidos para aqueles de 8 a 12 meses, né, esses homens. Isso aí foi o dia da inauguração, é um espaço muito agradável, pode avançar. E ali na chácara, é o período maior que eles passam com a gente tem um curso, né? O foco ali não é tanto os cursos, mas é a reeducação, ele precisa aprender a conviver novamente com outras pessoas, ele vai ter horários, enfim. Mas nós temos ali o curso de panificação e de confeitaria, que o SESI fez uma parceria conosco e, no final, eles têm um diploma do SESI, certificado, registrado pelo SESI, ao terminar esse curso. Pode avançar. Aí a professora dando algumas orientações. Nós temos todo o equipamento ali, graças a Deus, todo fruto de doações e todo o equipamento de uma padaria de excelente porte, né? Eles aprendendo ali fazer mais alguma coisa, pode avançar. Pães deliciosos, pode avançar. Além da padaria, né, nós temos também a horta como uma forma de trabalho também deles, além de suprir a alimentação ali no local com coisa muito natural e muito sem nenhum agrotóxico, não é isso? Também é um lugar para eles trabalharem. Aqui nós temos 2 lagos, onde também eles trabalham. A gente está tentando criar peixes, tanto para suprir a própria chácara, mas também para abençoar outras pessoas. O que não podia faltar, eles têm o esporte, a prática do esporte ali também acontece, não é isso? Aqui é a feminina começou há 1 ano, agora, sábado que vem, vamos comemorar o 1º aniversário, e graças a Deus já temos tido muitas vitórias. Pode avançar. É num outro local, não é na mesma chácara dos homens. Volta uma, por favor. Aqui, num dos cursos que elas estavam fazendo ali, acho que era aprendendo a fazer coxinha, isso mesmo. Pode avançar. E além dessa parte prática, né, elas também têm todos os dias o estudo, com muitas tarefas, né? Elas levam tarefas para fazer para o dia seguinte, elas têm dinâmicas que elas vão desenvolvendo. Aqui é o dia da visita da família, né? A acolhida é a primeira da esquerda e os outros 2 são familiares. Então, um sábado por mês, tanto na feminina como masculina, eles são visitados pelos familiares. E a gente sempre precisa de pessoas nos ajudando nesse dia ali para atender também bem as famílias que chegam até nós. Pode avançar. Aqui o coral da Cristolândia, que hoje não é só de homens, mas também de mulheres. E aqui há portas abertas que eu falei, ou seja, 1 vez por semana, a gente quer mais vezes, mas a gente tem que ter mais voluntários. A gente oferece banho, corte de cabelo, pode avançar, a troca de roupa, não é isso? Aí está o corte de cabelo, pode avançar. E, assim, sempre a gente tem a palavra, né? Testemunhos de pessoas que já foram libertas, testemunhos de obreiros. Volta só um pouquinho, só para eu destacar ali. Isso, obrigado. Ali, de mãos dadas, por quê? Porque é um casal que estava nas ruas, né? Então, a gente imagina que na rua só tem pessoas que não são casadas. Não, esse é um casal, mesmo que não esteja casado no papel, mas são marido e mulher entre eles, não é isso? E puderam ser acolhidos, puderam ser atendidos por nós. Pode avançar. Nós temos parcerias com a prefeitura para a questão de exames e, muitas vezes, quando nós temos muitas pessoas, em vez de levar as pessoas até o posto, elas vêm até nós, não é isso? A equipe me fugiu aqui o nome agora, não é isso? Dos postinhos que tem espalhados aí por toda a Curitiba, eles vêm até nós, o pessoal do posto mais próximo ali, para prestar esse serviço dentro da própria Cristolândia. Pode avançar. Bom, como participar? Primeira coisa, orando, não é? A gente precisa muito de cobertura de oração. Então, meu irmão, minha irmã que está aí, se você não pode ser um voluntário, eu brinco com o pessoal de corpo presente, mas quem sabe você pode ser um voluntário orando por nós, para que Deus possa nos dar coragem, disposição, saúde. Impressionante, só fazer um comentário. A gente está já aí há 6, 7 meses com a pandemia no Brasil, e há
Cristolândia nunca parou de funcionar. Tivemos que reduzir, tivemos que nos adequar, e pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus protegeu a equipe, Deus protegeu os alunos. Nós não tivemos ainda nenhum caso, mesmo continuando acolhendo pessoas vindas da rua, nós não tivemos ainda nenhum caso de Covid entre nós, pela graça de Deus. Não é isso? Eu entendo que Deus está nos poupando dessa situação, não é porque nós somos melhores que ninguém, mas Deus está nos poupando porque Ele sabe o quanto é urgente que a gente alcance essas pessoas. Então, orem pela equipe, para que Deus nos dê cobertura de saúde, de graça, de sabedoria, não é isso? Uma outra forma de participar, você pode contribuir, e nós temos no Paraná a oportunidade de fazer isso através da conta de luz, tá bom? Também sendo voluntário, você vai ter depois a orientação aí do pastor William, de como você pode se apresentar para ser um voluntário, não é isso? Há um projeto aí da área de missões da Primeira Igreja, que eu achei fantástico, que vai ser uma bênção, que é a formação de radicais. O que é o radical? O radical é aquele jovem, aquela jovem que diz assim, eu vou dedicar 1 ano da minha vida num trabalho radical para o Senhor. Então, a gente está pedindo a Deus pelo menos 15 pessoas, né, entre homens e mulheres, que aceitem esse desafio e se tornem radicais do Senhor e possam servir na Cristolândia, servir num projeto no interior da Bahia, no sertão lá da Bahia, e servir em alguma congregação, em alguma plantação de igreja aqui no Paraná, até fora do Paraná. Então, quem sabe Deus vai tocar no seu coração para se apresentar para esse desafio. E também nós precisamos de alimentos, produtos de limpeza e roupas. Então, sempre são bem-vindos, né? O apelo que fazemos é que você, quando se pensa em roupas, não doe para a Cristolândia, não doe para lugar nenhum roupa que você não usaria de jeito nenhum, né? Não estou dizendo que tem que ser uma roupa bonita, mas doe aquilo que é o seu melhor, para que aqueles homens e aquelas mulheres, quando receberem esta roupa, possam dizer, puxa vida, quanto carinho, eu nunca tive a oportunidade de vestir um sapato desse. Acho que eu vou contar agora, né? Ontem eu contei no final. Mas deixa eu contar uma experiência, já estou caminhando para terminar por causa do nosso tempo, não é isso? Mas deixa eu contar uma experiência que eu falei ontem, eu quero repetir. Falou em roupa, falou em sapato, eu lembrei. Um dos nossos acolhidos se chama Luciano, e ele foi alcançado há mais ou menos 12 meses atrás. Um dos nossos missionários estava fazendo a Faculdade Batista, ali na Silva Jardim, para quem é de Curitiba sabe a rua que eu estou falando, e ele terminou a aula dele por volta de umas 10h30 da noite e estava andando pela Silva Jardim para pegar o seu ônibus e ir para casa. E ele viu um rapaz mexendo lá no lixo, né? E se aproximou porque era uma noite bastante fria, e aquele rapaz estava procurando comida e sapato. Ele tinha, acho que um sapato só tinha um pé com sapato, o outro tinha rasgado, e numa noite muito fria. E aí o Fabiano, naquele momento, não tinha como atendê-lo, né? Disse, vai amanhã em tal lugar assim, assim. Naquela época, a gente ainda funcionava a triagem ali na sede da Primeira Igreja Batista em Curitiba. Então, o rapaz foi incentivado a ir na igreja no dia seguinte. E chegando lá no dia seguinte, o Fabiano imaginou que o rapaz nem ia considerar o que ele falou. Mas não é que na hora certa lá, o rapaz estava lá, ou melhor, o rapaz já estava esperando o Fabiano chegar, que é o nosso missionário. E aí ele foi atendido, a gente providenciou a roupa que ele precisava, conversou com ele, deu alimento para ele e tudo, e ele começou a fazer a correria dele para buscar documentos e os remédios. Remédios não, documentos e exames que ele precisa para estar na Cristolândia. E aí, depois daquela correria, em 3 dias, ele estava com tudo pronto, né? Ele foi acolhido e, irmãos, graças a Deus, ele ficou todo o tempo lá na chácara, que é devido. Ele teve algumas situações que ele queria desistir, mas, graças a Deus, ele não desistiu. E hoje ele está com a gente na última etapa, que a gente chama da fase 2, da ressocialização, não é isso? É um rapaz alegre, é um rapaz sempre pronto a servir. Semana passada ele nos ajudou lá fazendo
a parte de concretagem lá, que ele entende como é que mexe disso, né? Onde passa o carro estava tudo quebrado, e ele faz isso com uma alegria muito grande. A ideia é que ele volte a estudar. Nós não conseguimos ainda, por causa da pandemia, as coisas estão muito difíceis em todas as áreas, não é isso? Mas eu quero compartilhar essa experiência, né? E ele hoje pode ter sapatos. Uma vez ele me disse que ele estava usando sapatos que ele nunca tinha tido oportunidade de usar na vida, tênis, né? Então, graças a irmãos e irmãs que tiveram esse coração generoso de também participar, doando e servindo as pessoas. Que Deus abençoe os irmãos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, pastor William. Acho que não. É o apelo aos radicais que o pastor William vai fazer e vai orientar, né? E também a questão das perguntas. Obrigado. Ok, pastor, muito obrigado. Eu volto a dizer, né? Eu sou suspeito para dizer, porque é um ministério pelo qual eu oro, nossa família ora, nossa congregação em Almirante Tamandaré, que é a extensão da PIB Curitiba, ali em Tamandaré, ora por esse ministério, é apaixonada por esse ministério, mas eu louvo a Deus, cada vez que eu ouço o pastor, me inspira um pouco mais, né? Mas, pastor, tem uma pergunta aqui da Célia Sayama. Ela pergunta assim, pastor, que tipo de atividades fazem parte da segunda fase para mulheres e o que precisa para começar? Tem que ligar o som. Você consegue ligar? Isso, tem razão. Eu desliguei para não atrapalhar. Obrigado. Essa pergunta foi muito, muito bem colocada, porque, de fato, esse ainda é um desafio que nós precisamos alcançar. Para que haja... O que nós estamos planejando? Nós temos lá na chácara feminina, está terminando um galpão que foi construído, muito bonito. Ele é de aquele material de eucalipto, foi um empresário da primeira igreja que doou para a gente, e ele vai ter, é um galpão para umas 150 pessoas, é grande, ele vai ser todo cercado a vidro, inclusive algumas pessoas já disseram que gostariam de fazer o seu casamento lá, porque, de fato, ele é muito bonito, né? Então, nesse local, a nossa ideia é a gente montar ali alguns cursos profissionalizantes, né? Coisas que ajudem a essas mulheres, quando elas terminarem o tratamento, terem condições de voltar ao mercado de trabalho e de poder ter uma sustentabilidade para a sua vida, para a sua família, né? Também nós temos no Portão um curso que já foi montado de colocação de placas solares, que é algo que está crescendo muito no Brasil, mas pensando nas mulheres, né, porque a colocação de placas solares é mais para homens, né, depende de muita força física. Mas pensando nas mulheres, nós também já temos montado aqui no Portão, aqui na sede da Cristolândia, nós temos o curso de eletrônica, de solda fina. Eu não sei o nome técnico, mas é aquela solda de placa de computador, de placa de celular, né? Que é algo que geralmente as mulheres têm um toque fino muito melhor, que também é algo assim, que quantas pessoas se formarem nisso vão estar colocadas no mercado de trabalho. Mas nós montamos o curso com um empresário que frequenta a primeira igreja, né? Que ouviu falar da Cristolândia, e ele, de coração generoso, ofereceu todo o equipamento. Mas no mês que nós íamos começar, mês de março, chegou a pandemia e nós tivemos que parar, porque a gente não sabia muito bem como é que ia funcionar. Nós estamos procurando reativar esse curso, e esse curso da solda fina é algo que certamente vai ser usado. Uma das meninas que está saindo lá, eu chamo meninas, né, mas os irmãos entendem, uma das nossas acolhidas que está saindo lá da chácara, ela mora em Fazenda Rio Grande, ela vai ser batizada na Igreja Batista de Fazenda Rio Grande, e ela mesma era uma das nossas alunas, então ela já estaria saindo com esse curso, formada nesse curso, e ela não teria nenhuma dificuldade, porque o próprio empresário que montou essa oficina, digamos assim,
ele disse que ele quase que conseguiria empregar todo mundo, porque a demanda de profissionais nessa área no mercado é muito grande, né? A necessidade de profissionais nessa área é muito grande. Então, mas com essa pandemia, nós tivemos que retardar um pouquinho isso, mas, assim, no médio prazo, né, o que estamos pensando e sonhando é, lá na chácara, montar nesse galpão alguns cursos profissionalizantes específicos para as nossas acolhidas, e esse curso, especialmente esse curso de solda fina, pensando nas mulheres. Eu não sei se eu respondi. Sim, não, com certeza, essa segunda fase. Ela perguntou a primeira fase, o que seria necessário também para a inserção dela, para iniciar no projeto Cristolândia Feminino. Né? Caso alguém tenha interesse, né, como seria, qual a melhor maneira, quais os passos a serem dados para essa situação? Deixa eu entender, ela quer indicar alguém para ser acolhido e cuidado? Exato. Caso haja alguém, como encaminhar, quais os passos a serem dados para a inserção? Sem problema. Depois eu posso até colocar aqui, a minha esposa brinca comigo, né, que a mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Se eu estou falando, eu consigo falar. Se eu estou mexendo no computador, eu só consigo mexer no computador. Me identifico, pastor, também. Então, logo que eu tiver aqui só mexendo no computador, eu vou mandar aí uma foto. A gente tem um folder que tem todas as orientações, mas, basicamente, assim, anote o número 3091, né, 41, que é Curitiba, 3091 4335. É o nosso telefone de contato. Então, ligue lá e aí vai ter alguém lá para acolher, não, né? Vai ter alguém para atender você e para conversar com você, explicar toda a sequência. Mas eu vou resumir. A gente só pode acolher as pessoas a partir de alguns documentos que são fundamentais. Por exemplo, eu não posso acolher uma pessoa de rua se ela está pedida pela polícia. Por quê? Porque se ele está acolhido com a gente lá na chácara e há uma denúncia de alguém, até de algum outro que sabe que ele está pedido pela polícia, que ele tem um processo de prisão determinado pelo juiz, e a polícia vai lá e descobre que ele está com a gente pode ser enquadrado como estando acobertando ou escondendo essa pessoa. Então, por isso que a gente tem uma série de documentos que a família, quando ele não tem família nenhuma, a gente ajuda a buscar esses documentos. Não que a gente não vá acolher a pessoa que tem algum problema com a justiça, mas a gente vai ajudá-lo a resolver esse problema. Por exemplo, a gente já teve situações que nós pedimos ao juiz que ele deixasse aquele homem cumprir a pena com a gente lá, que o tempo que ele ficasse com a gente contasse como tempo que ele está cumprindo a pena. E o juiz autorizou. Mas aí todo mês eu tenho que mandar uma informação que ele continuou com a gente. Se ele, por acaso, foge, se ele vai embora, eu tenho que informar o juiz. Não é isso? Então, a gente tem uma série de documentos, de exames que a pessoa tem que fazer. Mas tudo, pelo menos aqui em Curitiba, e aí eu quero parabenizar aos curitibanos de sangue, não é isso? Que nasceram aqui em Curitiba. Eu sou um curitibano adotado, né? Pela organização da nossa cidade, porque todo tipo de exame, todo tipo de documento, não é difícil as pessoas conseguirem. E a gente faz questão que o próprio acolhido, ou aquele que vai ser acolhido, busque esses documentos, porque, digamos assim, é um primeiro desafio para ele dizer: eu quero realmente sair da rua, eu quero uma mudança de vida. Claro que em alguma situação a gente leva, a gente ajuda a fazer os exames, mas a gente sempre quer que ele faça isso através das suas próprias pernas. Então, exames. Agora, feitos os exames, ele tem todos os documentos, ele entra numa fila. Por quê? Porque à medida que a gente vai formando, né, entre aspas, formando alunos e vai surgindo vagas, a gente vai trazendo mais pessoas. E também, infelizmente, acontece que alguns desistem. No meio do caminho, eles não querem. Não, eu não quero. Por quê? Porque há um ritmo de trabalho,
são tarefas, enfim, horários, né? Infelizmente, alguns chegam a um ponto que preferem voltar para a rua do que terminar o seu tratamento. Então, sempre essa fila anda, não é uma fila que fica parada, ela sempre anda. Mas a gente respeita essa fila por uma questão de consciência, né? Porque às vezes tem alguém aqui que já está fazendo tudo, já está esperando um monte de tempo, e aí chegou outra pessoa aqui, eu não vou passar na frente, né? Mas a fila vai andando e para que todos tenham oportunidade. E hoje eu tenho vagas, tanto na masculina como na feminina, tá bom? E todo o trabalho da Cristolândia é completamente gratuito. Não é cobrado um centavo de ninguém que é acolhido, nem da família. Claro que já houve situações que a família disse, mas nós queremos ajudar. Então, nada impede que ela forneça uma cesta básica por mês, enfim, que ela nos ajude. Mas não há nenhum tipo de compromisso de ninguém sustentar essa pessoa. Por isso que o nosso foco é o morador de rua, que normalmente não tem ninguém por ele se nós não o acolhermos na Cristolândia, né? Então, a minha sugestão para essa irmã é que ela ligue para esse número segunda-feira, no horário de expediente, para que ela possa ter todos os detalhes. E depois eu vou tentar colocar a imagem aqui em algum lugar para poder ser divulgada aí para o grupo também. Ok, pastor, obrigado. Eu tenho uma curiosidade, algo particular. Nesse tempo de pandemia, nós temos visto um novo tempo em vários sentidos, em várias situações, né? Dentro das igrejas, no aconselhamento, nós temos tido alguns desafios, temos tido pessoas, né, que tinham uma vida equilibrada e, diante de tudo que aconteceu, perderam emprego, e aí gera crise familiar, crise conjugal e tantas outras situações, pessoas entrando em depressão. De que maneira a pandemia afetou a essas pessoas ou aumentou o número de pessoas na rua, pessoas dependentes que, buscando tentar suprir essa ausência que só Jesus pode preencher, acabaram indo para a rua? O pastor percebeu esse aumento? Teve alguma alteração ou isso não interferiu de nenhuma maneira, pastor? Pastor William, nós não percebemos um aumento por causa da pandemia, não, né? Na verdade, o que nós percebemos é que eles ficaram em situação pior, não tanto eles por causa da doença, mas porque muitos lugares que eles podiam buscar comida, que eles podiam tomar banho, acabaram também se fechando, né? Restaurantes e, enfim, e eles ficaram meio sem opções. Tanto que, no primeiro momento, nós não abrimos, nós paramos com a porta aberta, né, que abria toda semana para banho, porque a gente não sabia como deveria agir. A preocupação era, como a gente tem gente já acolhida, é trazer doença para dentro e aí contaminar todas as pessoas já acolhidas. Então, no primeiro momento, nós paramos. Mas agora, já há um mês atrás, nós voltamos toda semana a fazer portas abertas, e o que a gente sente é que cada semana está crescendo mais e mais o grupo, porque eles dizem para nós, puxa, que bom que vocês abriram aqui, porque nós ficamos sem opções na cidade, as opções de banho, de alimentação diminuíram muito por causa da pandemia. Então, houve, de fato, nesse sentido. Agora, a quantidade de pessoas na rua, a gente não percebeu nem aumentar nem diminuir, né? Infelizmente, o que a gente percebe é que já existe e já existia um número muito grande de pessoas na rua. Por exemplo, o Bairro Novo, que é um bairro aqui de Curitiba, eles têm lá, perto do Chapinhal, né? Não, do Osternac, não, Osternac. É aquela congregação do pastor Edson, é Osternac, Isso, né? Osternac. Perto do Osternac, tem uma rua lá no bairro Novo. Eu já passei por aquela rua que ela está virando uma Cracolândia, igual São Paulo. Muita gente na rua ali, com cabana, o dia inteiro ali, assim, é de cortar o coração. Então, essa é uma realidade que, infelizmente, o que vai acontecer, sim. Como muita gente perdeu o emprego, isso vai piorar. Ou seja, depois que a pandemia for embora, a gente vai perceber que isso vai progressivamente, talvez esse processo vai se acelerar, porque, de fato, há um detalhe.
foi bom a pergunta. Só para os irmãos entenderem como é que é a cabeça da pessoa que está na rua, né? Essa ajuda do governo, que veio para socorrer muita gente, que eu entendo que foi necessária, no caso nosso, trouxe uma dificuldade. Eu perdi muita gente que já estava acolhida, mas que quando soube que havia R$ 600 à disposição dela, nós não conseguimos, de forma alguma, demovê-lo do propósito de sair para buscar esse dinheiro, porque na cabeça dele, ter R$ 600 todo mês durante 5, 6, 7, 8 meses é algo assim, é algo inimaginável, né? Como é que eu nunca pensei que eu ia ter tanto dinheiro na vida? Então, para nós, a pandemia nos atrapalhou também nesse aspecto. Por quê? Porque isso hoje dificulta. Uma das exigências, quando a pessoa entra, é que ela não pode mexer com dinheiro. Por exemplo, ela tem Bolsa Família. A gente não vai tirar a Bolsa Família dela. Ela pode pegar o cartão e dar para alguém da família. Se ela não tem família, ela vai dizer, vai ficar sua bolsa lá. Por quê? Porque enquanto ele não crer que o futuro dele não é depender de Bolsa Família, não vai haver uma transformação na vida dele. Então, a nossa ideia é que ele precisa entender, aqui você vai ter tudo que você precisa. Não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar roupa, você vai ter tudo necessário. Então, você precisa entender que não depende mais de Bolsa Família, porque você vai sair daqui trabalhando, você vai ter o seu sustento. Então, é nessa linha, e por isso que a gente perde pessoas, porque, de fato, elas não querem entender esta realidade da transformação que Jesus quer fazer na vida delas, né? Ok, pastor, obrigado. Quero abrir para quem está conosco, participando, também mande suas perguntas pelo chat, né? A Bruna e a Camila estão aqui à disposição para encaminhar para o pastor, para responder e nós aprendermos, crescermos ainda mais. Como eu sempre falo, né? Muito mais do que informação, né? Todo esse apanhado de informações que o pastor está trazendo servem para a nossa formação, né? Para a nossa preparação, nosso crescimento, para saber como podemos fazer parte. Enquanto o pessoal está mandando perguntas, se tiverem para mandar, pastor, eu tenho mais uma pergunta. Eu sei que, graças a Deus, Deus tem sustentado e tem levantado pessoas e tem doações, o maná não falta, né? Mas, assim, se alguém quisesse amanhã, olha, eu quero ajudar a Cristolândia, eu quero investir, qual seria a necessidade imediata? Assim, olha, eu tenho uma necessidade para tal situação, como a pessoa poderia investir amanhã de uma maneira muito prática na Cristolândia? Obrigado por essa pergunta. Quanto tempo eu tenho? Mas, olha, vou dizer, semana passada, a gente cedeu uma das combis da Cristolândia para uma das congregações fazer uma obra muito importante que eles fazem. Eles vão lá no Ceasa, pegam alimentos lá que não têm condições de venda, mas que são completamente, podem ser servir a alimentação. E aí eles estavam sem o caminhão aí que a igreja tem, que estava quebrado, né? Então nós emprestamos a Kombi. Infelizmente, o motorista voluntário, ele não percebeu que acendeu lá uma luzinha lá, estava fervendo o motor, né? Então, para os homens aí que entendem de carro, que gostam disso, né? Pifou o motor. Ele esquentou tanto o motor que vai ter que fazer o motor. A parte de cima do motor e a parte de baixo vai ficar mais ou menos uns R$4.500. Esse é um problema que eu estou vivendo hoje. Imediato. Né? A Kombi está parada, a gente não tinha esse valor no orçamento e nós temos que consertar essa Kombi. Tá? Mas, além disso que acontece de vez em quando, a gente também tem a necessidade de alimentos. Uma coisa que a gente não consegue ganhar é proteína, carne, né? Porque é difícil as pessoas comprarem, porque estraga e tudo mais. Então, por isso que, às vezes, nós pedimos a doação em forma, mesmo que seja direcionada, eu quero que essa oferta seja para comprar
carne, proteína para a Cristolândia. A gente vai obedecer à destinação que foi dada. Então, alimentos, de modo geral, mas especialmente pensando em proteína. Agora, além de alimentos, material de limpeza, muito. Isso a gente usa muito, porque roupas, enfim, tudo que você imagina, a gente usa muito sabão, detergente, álcool gel, enfim, as irmãs entendem mais do que eu, todo esse aparato aí de limpeza, né, como passou no filme, a gente mais do que nunca tem que manter as casas muito bem limpas por causa da pandemia, não é isso? Então, tudo isso aí será muito útil. Agora, principalmente, doe um tempo da sua vida. Esse é o desafio maior, né? Quem sabe você vai poder nos ajudar com um tempo da sua vida em alguma dessas nossas atividades. Hoje, nós não avançamos mais, especialmente porque nós não... Por exemplo, portas abertas. O pastor Pascoal outro dia me falou, pastor Daniel, vamos abrir todo dia portas abertas. Eu falei, pastor, esse é meu sonho, mas eu não tenho condições de abrir todo dia, por quê? Porque o morador de rua, que vem da rua para tomar banho, você tem que ter quase que um voluntário para cada um. Por exemplo, ele vai tomar banho. Você não pode deixar ele lá tomando banho sozinho, você tem que ficar na porta. Passou 5 minutos, uma batidinha. Meu amigo, tem uma fila aqui fora, vamos ceder a vez para o próximo. Né? Aí ele vai para se alimentar. Você tem que ter pessoas para higienizar, tem que ter pessoas para servir. Então, assim, a gente precisa de voluntários para que a gente possa ampliar o nosso número de atendimentos e de ações de misericórdia e graça sobre a vida de muitas pessoas. Ok, pastor. Temos uma pergunta vindo da... Sônia Maria. A Sônia. Qual é a pergunta, Bruna? A Sônia Maria perguntou para o pastor onde ela deve levar as doações. A Sônia pergunta onde ela deve levar as doações, pastor, se é só aqui na primeira igreja ou tem uma outra opção? Não, pode ser na primeira igreja, mas vai nos ajudar se levar direto na nossa base, que fica no portão. O endereço, se puder botar o PowerPoint, eu creio que lá, eu posso passar o endereço, é Rua Isaac Guelman, 4043. 4043. Rua Isaac Guelman, 4043. 4043, no portão. Ponto de referência. Fica ao lado, praticamente ao lado, do Shopping Ventura. Quem vai da Rápida, da cidade para o bairro, passou por trás do Shopping Ventura, tem logo uma rua, não é essa. A rua seguinte também não é. É a terceira rua à esquerda, é uma mão inglesa. A pessoa entra na contramão. Então, entrou ali, lá no fundo é a Cristolândia. Então, se a pessoa puder levar lá, no horário de expediente, de 9 às 5 da tarde, mais ou menos, vai nos ajudar, porque se colocar na igreja, eu tenho que deslocar uma equipe lá para buscar e trazer aqui para o portão. Mas, se é mais fácil para a pessoa deixar na igreja, não há problema. Tem ali perto da recepção da igreja, da primeira igreja, tem ali como é que eu vou chamar? Um baú, né? Da Basque e da Cristolândia, coloque ali a sua doação. Ok. A Rua Isaac Guelman, Guelman, né? Guelman, 4043, no bairro do Portão. Ok. Pastor, agora eu quero me dirigir ao público, às pessoas que estão nos assistindo. Não sei se temos mais perguntas, são essas as perguntas, né? Para aqueles que estão conosco, eu não sei de que maneira que chegou até o teu coração, chegaram essas informações. Eu quero dizer que, para mim, falou de uma maneira muito especial. Cada vez que eu ouço, eu sou impactado, né? E o desejo é de estar envolvido ainda mais. Mas se Deus falou ao seu coração para que você seja talvez um intercessor, um mobilizador, né? Talvez Deus tenha falado para você estar junto lá, né? Ajudando, como o pastor falou, que precisa de voluntários ou um mantenedor. O que importa é, se Deus falou a você,
Você está recebendo aí na tela o endereço para você dizer, olha, eu quero participar, eu quero mais informações, e você vai entrar no pibcuritiba.org.br/missionar-apelo, pibcuritiba.org.br/missionar-apelo, e alguém vai entrar em contato com você, não tenha dúvida. Talvez você queira informação de como participar, de como se envolver, de como doar, como interceder, como visitar, não tenha dúvida, alguém vai entrar em contato com você, e você será, olha, eu não tenho dúvida, muito mais do que um abençoador, você será abençoado ao fazer parte desse trabalho. Eu sei que as pessoas que se envolvem por amor, mas isso agrada o coração de Deus. E Deus, com muita alegria, Ele recompensa, porque Ele é um Pai de amor que tem prazer em honrar os filhos que o amam e demonstram esse amor de maneira prática. E uma maneira prática e muito especial de você fazer parte do reino, de honrar ao Pai, é você se envolver na Cristolândia. Eu não tenho dúvida disso. E você pode, então, ser um mobilizador, você pode estar junto, você pode ser um mantenedor, um intercessor, não importa como o Senhor o chamou para isso, mas o que importa é que Ele o chamou para você fazer parte da obra. E o amor, ele é demonstrado de maneira prática, muito mais do que dizer Jesus te ama, e dizer assim, Jesus te ama, mas eu sou um discípulo de Jesus que quero ser representante e ajudá-lo nessa caminhada. Deus nos deu esse privilégio. Então, eu quero encorajar você a entrar, a acessar pibcuritiba.org.br/missionar-apelo e dizer, eu quero participar. Talvez você ainda não entenda exatamente como você vai participar, mas coloca o seu nome ali e a gente vai ajudá-lo a entender qual é o propósito de Deus para a sua vida, para estar conosco, participando desse projeto tão especial que é a Cristolândia. Eu quero orar com vocês. Não temos mais perguntas, Camila, Bruna. Eu quero orar com vocês. Quero de antemão agradecer Pastor Daniel. Foi um privilégio. Foi um privilégio, uma honra estarmos juntos nessa oficina. Deus usou muito a sua vida para ministrar aos nossos corações. Que Deus esteja abençoando a sua vida, da sua esposa, dando forças, direção, sabedoria, ânimo, renovo, que a bênção do Senhor seja abundante em sua vida, na vida da sua família. Quero agradecer também essa equipe preciosa que está comigo aqui. Hoje nós temos aqui a Camila ao meu lado, a Bruna, o Vitão está conosco, temos os intérpretes, o Gilson e a Andréia, obrigado pela vida de vocês. Nós louvamos a Deus por aqueles que estiveram ontem conosco, também nos ajudando. Que Deus os abençoe e os recompense. Eu quero orar para encerrar esse tempo. Vamos consagrar, ou mais uma vez, ratificar a consagração desse tempo ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque servir ao Senhor é um privilégio. E, Pai, mais do que isso, poder servir na Cristolândia, Deus, é um privilégio ainda maior. Pai, como é especial ver o teu agir, o poder transformador do teu Santo Espírito em vidas, ó Deus, onde já não há mais esperança humanamente falando, mas quando o Senhor entra na história, quando o Senhor entra na vida, há mudança, há transformação, há restauração, há conversão, há nova vida, Deus, porque o Senhor é o Senhor que dá vida e vida em abundância. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando aqueles que participaram conosco. Eu não sei de que maneira que o teu Espírito falou o coração de cada um deles, mas eu não tenho dúvida que falou. E que eles possam, ó Deus, se manifestar. Ó Pai, talvez como intercessores, como mantenedores, ó Deus, como aqueles que estão indo para participar presencialmente. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Ó Deus, que eles se manifestem através desse link, o qual nós mencionamos aqui, para que nós possamos estar juntos nessa caminhada, vendo o teu agir e o teu poder transformador nessas vidas que precisam tanto do Senhor.
que em nome de Jesus o Senhor continue a abençoar a Cristolândia, que ela continue a ser uma agência do teu reino, ó Deus, de transformação, ó Deus, que saqueia o inferno e resgata vidas para a honra e glória do teu nome, ó Deus, para a salvação e para a eternidade, como filhos amados do Senhor. Amém, Senhor. Pai, não permita que nada venha a faltar, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor abençoe a equipe, que o Senhor mande os recursos, que o Senhor esteja conduzindo, dirigindo, que a bênção do Senhor seja abundante e permanente nesse ministério, em nome de Jesus, e que nós possamos cada dia mais, ó Deus, muito além de termos notícias do que o Senhor está fazendo através da Cristolândia, que nós possamos nos envolver e dizer, Pai, apesar de mim, eu faço parte dessa história. Deus, usa-nos para a honra e glória do teu nome, apesar de nós. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê uma sequência de tarde e de domingo abençoado, um culto hoje à noite abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Para aqueles que estão conosco. Eu quero dizer que você em breve encontrará, né, esse conteúdo, não só dessa, mas das demais oficinas, no site ajornada.com.br. Né? É uma plataforma, uma ferramenta da PIB Curitiba, com muitas informações. E ali você procure o Farol Missionário 2020, poderá, né, rever, assistir novamente essa e as demais oficinas. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E vocês estejam conosco também assistindo o culto hoje à noite, às 19 horas, né, o encerramento do missionário. Né? Foi tão especial, foi diferente, foi novo, mas não deixou de ser especial. Então, que o Senhor esteja os abençoando de uma maneira sobrenatural, porque a bênção do Senhor é sempre sobrenatural. E que hoje à noite estejamos juntos no culto de encerramento do Missionário 2020, às 19 horas, pelas mídias da PIB Curitiba e também pela Rede Sup. Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.